Boa noite. Nosso tema de hoje, como escolher o meu whey protein, que apesar de já estar no mercado há tanto tempo, ainda tem muita gente que se confunde. Muita gente que acha que sabe escolher o whey protein, mas na verdade não sabe. Então nós vamos falar sobre os tipos de whey, mas nós vamos falar por que existe a diferença de preço entre eles, por que deveria oscilar entre outras proteínas, porque sim, existem outras proteínas que não sejam whey. Boa noite. Existem a proteína da carne, existe a albumina, existe a proteína vegana, existem várias outras opções de proteína que podem ser utilizadas, mas por que utilizaria elas? O mais importante é que vocês, quando entram numa loja, saibam escolher o produto que vocês vão comprar não só pelo preço, porque eu vou falar aqui daqui a pouquinho que preço é uma coisa que pode te enganar dependendo do que você precisa e dependendo do que você está procurando. E é justamente por isso que algumas pessoas tomam whey e falam que ganhou peso, engordou, depois tomou whey. Ah, tomei whey e fiquei barriguda ou barrigudo, tomei whey e senti inchaço, eu não tolero bem whey. Tá, mas qual era o produto exatamente que você estava ingerindo? Então é importante que vocês entendam isso. Primeira coisa, boa noite, Bruno. Para iniciar os tipos de whey. Esse é o básico do básico e é uma coisa importantíssima de você saber. Primeiro, whey concentrado, antes de mais nada. Whey protein é a proteína do soro do leite. Então, whey é só do leite. Quando a gente vai falando de proteína da carne, a gente já não está mais falando de whey. A gente está falando de beef protein, tá? Tem muita gente que compra a proteína da carne e fala que está tomando whey. O whey vem do soro do leite. Então, por exemplo, quando você compra um queijo Minas Frescal, e tem aquela aguinha gosmenta que sai do queijo, aquilo é o soro do leite e é dali que o whey vem. Leite de vaca tem 80% caseína, que é a principal proteína do leite, e 20% é proteína do soro, que vem o nosso querido whey. Um dos motivos pelo qual ele é tão caro, porque ele só é 20% do leite de vaca. Então, para você extrair uma quantidade grande de whey, você precisa de uma quantidade muito maior ainda de leite. Então, ele não tem como ser uma proteína muito barata. Não tem como. Principalmente, quanto mais isolada essa proteína tiver, maior é o preço, maior é o processamento que ela vai ter que passar para poder isolar a proteína. Sim, o whey pode aumentar a acne, sim, tanto por aumento de insulina como por aumento de IGF-1. Então, o whey tem relação com acne, sim. Então, vamos lá. O primeiro tipo é o concentrado. Travou, gente? Conseguem me ouvir? Me dá um ok aí, por favor. Voltou. O whey concentrado seria a parte bruta, seria pegar o whey, a proteína do soro do leite e não isolar nada dela, é bruta. Então vai ter ali proteína, vai ter lactose, vai ter gordura. Então, por exemplo, o whey protein concentrado, ele pode ter de 35% até 85%, 80% de proteína. Quando tem 90% de proteína, a gente já considera um whey isolado, acima de 90%. Então pensa comigo, você está comprando um produto de 35% a 80%. Se você comprou um whey de 35%, esse whey é aquele muito barato. Porque se ele só tem 30% de proteína, quer dizer que os outros componentes do leite, como gordura, lactose, estão em maior quantidade. Então é um whey que tem carboidrato alto, que tem gordura alta. Isso porque não estamos falando ainda dos outros aditivos que podem adicionar naquele produto. Se você está comprando whey concentrado de 80%, apesar de ser concentrado, ele tem uma concentração um pouquinho menor de lactose e de gordura, mas ainda tem. Ou seja, se você é intolerante à lactose, você não usa concentrado, você usa isolado. Se você tem questões gastrointestinais, você não usa também o concentrado. Falaram da acne aí, se você tem problema com acne, na verdade não é para usar nenhum tipo, mas o concentrado se torna pior ainda
até pela presença da caseína ali, que pode ter resquícios de caseína junto. Porque quando faz a extração, a proteína veio bruta, pode ter um pouco da outra proteína, que é a caseína. Quem tem alergia respiratória, rinite, sinusite, problemas pulmonares, não usa whey concentrado, pelo mesmo motivo, a presença provável de caseína, que aumenta a inflamação de vias respiratórias. Então, se você é uma pessoa que tem qualquer uma dessas questões, você vai procurar ou um whey isolado ou um outro tipo de proteína, que seria melhor ainda, principalmente para quem tem inflamação de vias respiratórias. Ok, segundo tipo de whey é o whey isolado. Esse, basicamente, vai passar por um processamento em que eles vão isolar somente a proteína e ele vai ter o mínimo possível, na verdade, quase zero de lactose e de gordura. É praticamente nula a quantidade, ok? Então, se você achar um whey que tem 95% no mercado, sim, isso existe, 95% de proteína, isso quer dizer que ele é um whey de qualidade maior e mais puro do que um isolado 90%. A diferença não é tão grande dependendo da pessoa, mas se você procura a proteína no grau mais puro possível, isso faz diferença também. Só que torna a proteína mais cara. Então, o whey isolado, ele vai ser tirado toda a gordura, toda a lactose, e você vai ter só o que você quer, que é a proteína do soro do leite, ok? Ou seja, isolado, se você tem condição financeira, é uma proteína muito mais nobre do que um whey concentrado. O terceiro é onde muita gente se enrola toda, que é o hidrolisado. O whey protein hidrolisado é o whey isolado pré-digerido para você. Gente, se você tem uma digestão ok, não tem nenhum problema gastrointestinal no sentido digestivo, tá? Não tem doença inflamatória ou não passou por uma bariátrica, porque às vezes uma bariátrica precisa usar um hidrolisado pela facilidade da digestão. Você não precisa gastar o dinheiro com o hidrolisado, porque se você pode digerir, por que você precisa comprar uma coisa pré-digerida para você? Só existe um benefício no whey hidrolisado, que é a velocidade ainda mais rápida de absorção, só que você também não precisa dessa pressa toda para absorver, porque a diferença entre o hidrolisado e o isolado comum, ou até o concentrado, não é tão grande assim. Então, o hidrolisado, ele é muito mais caro e ele é mais indicado para aquela pessoa que precisa realmente de auxílio na digestão de proteína. Somente, tá? Uma pessoa que tem alergia, talvez poderia usar o hidrolisado, porque vai estar usando mais peptídeos e aminoácidos e não a proteína intacta. Então, quase ninguém, na verdade, precisa gastar o seu dinheiro com o whey protein hidrolisado. Hoje em dia, as marcas já estão colocando o whey isolado hidrolisado, o que é natural, porque no processamento para isolar o whey, acaba tendo um pouquinho de hidrolisado também. Então, ok, tá bom? Então, aqui vocês já não erram mais na escolha do tipo do whey. Aí vocês vão encontrar o whey 3W, que nada mais é que é uma mistura desses três tipos de whey, concentrado, isolado e hidrolisado. Só que o whey 3W, vocês têm que pensar em uma coisa. Concentrado misturado com isolado, já não é mais isolado, você está comprando whey concentrado, certo? Porque se tem o concentrado, vai entrar um pouquinho de lactose, vai entrar um pouquinho de gordura, já não é mais um whey isolado que você está comprando. Isso é um problema? Depende. Depende se você precisa necessariamente comprar um isolado. Aí depois você vai olhar lá nos ingredientes. Aliás, toda vez que vocês forem comprar um produto, seja suplemento ou seja no supermercado, parem de olhar caloria, quantidade de carboidrato somente e olha ingredientes. No Whey 3W, vocês vão olhar se o ingrediente sempre vai estar do maior para o menor. Então, o primeiro que aparece é o que está em maior quantidade naquele produto. Se lá no Whey 3W, a primeira coisa que aparece é Whey Protein isolado, quer dizer que ele tem uma concentração muito maior de proteína isolada e uma pequena quantidade da proteína concentrada. A maioria deles, principalmente os mais em conta, vão ter mais concentrada e uma pequena porção de isolada,
só para dizer que tem proteína isolada no produto. Então é uma coisa que vocês precisam se atentar também com esses produtos 3W. Vai ficar gravado, vai ficar lá no meu feed. Então, aqui, sobre os tipos de whey, dúvidas? Não sejam mais engabelados com o negócio de... Ah, outra coisa importante. Whey feminino. Eu já falei uma vez aqui no Instagram, mas eu sei que tem muita gente nova. Whey feminino não existe. Whey é whey e serve para todo mundo. Criança, adulto, mulher, homem, idoso. Proteína do soro do leite é para todo mundo. Hoje em dia, eu acho que esse apelo de produto feminino, pelo menos relacionado ao whey, eu acho que está bem menor do que antigamente. Mas o que geralmente era feito? Era a proteína do whey misturada com colágeno e misturada com proteína de soja. E o whey era automaticamente um pouquinho mais barato. Por quê? Porque em uma porção de proteína, sei lá, se viesse lá no rótulo que um scoop tinha 30 gramas de proteína, você não está ingerindo 30 gramas de whey. Geralmente, você está ingerindo ali 10 gramas de whey e o restante das outras proteínas, o que torna o produto mais barato. Então, se for o que você quer, ok. Se o que você está procurando é whey protein, proteína do soro do leite, rica em leucina, BCA, tem todos aqueles benefícios, melhorar a imunidade e papapá, aí não, aí você não vai comprar nada de whey protein feminino, você vai comprar whey protein ponto, tá? Então, tomem cuidado com isso. Você tem que saber o que você está procurando também. Então, eu falei um pouquinho sobre o porquê do preço ser tão alto. Whey protein muito barato, bota os dois pés atrás. Principalmente hoje em dia, que ele está mais caro ainda. Eu estava olhando outro dia não, estava olhando hoje. Os preços dos wheys concentrados estão estratosféricos. É o whey, a creatina também, que ficou um bom tempo fora do mercado. Agora ela voltou com preço muito alto. Whey protein não é uma proteína barata. Então, quando você encontra whey protein com preço muito abaixo do mercado, ou você está comprando farinha, dependendo da marca, como já aconteceu há um tempo atrás, eu não sei se vocês souberam, que vários foram testados e não tinha aquela quantidade de proteína, enfim. Ou vocês estão comprando algum produto falsificado, principalmente quando compram pela internet. E acontece muito, principalmente os produtos que são mais vendidos, as marcas que são mais conhecidas. É fácil falsificar. Então, toma cuidado com preços que não batem com a realidade, ok? Aí, vocês vão começar a escolher, a saber escolher os ingredientes que tem naquele whey. Olha lá no ingrediente, lembra, vai sempre vir do maior para o menor. Então, de começo, a primeira coisa que tem que estar escrita é proteína do soro do leite. Se você comprou um whey, como eu vi outro dia desse aí, escrito bem grandão, whey na frente, R$80. Olhei no rótulo, a primeira coisa que estava escrita era maltodextrina. Quer dizer que tem muito mais carboidrato, muito mais maltodextrina do que whey naquele produto. Se você está numa dieta para aumento de peso e é isso que você está procurando, é outra história. Se o que você está procurando é somente whey, tiro no pé. Então, se você fosse uma pessoa que olha a embalagem escrita só whey na frente, só whey, não tinha mais nada, e não olha os ingredientes, você vai comprar aquele whey com uma dose altíssima de caloria e de carboidrato também, e a proteína bem mais baixa. Primeiro, você vai achar que você está ingerindo a proteína que você precisava ingerir e você não vai estar ingerindo. Segundo, você acha que você está batendo uma certa quantidade de macronutriente, de carboidrato no seu dia e você está excedendo essa quantidade. E terceiro, você está comprando um negócio que, na verdade, está te enganando, né? Porque não é o que você estava procurando, na verdade. Então, a primeira coisa que você vai olhar é o que vem do maior para o menor. Ok, proteína do soro do leite é a primeira coisa. Depois você vai ver se tem outros ingredientes depois, a mais, coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, pode ter um produto que vai adicionar, igual eu falei, outras proteínas menos nobres para tornar o produto mais barato. Então, é comum achar proteína do trigo, é comum achar proteína de soja,
Não confundam isso com blend proteico, tá? Eu tô falando de um produto que vem escrito whey na frente e não deixa muito claro que é um blend de proteína. Porque existe o blend de proteínas que a gente vai falar depois também. E aí, às vezes, tem proteína do trigo ali, ou tem colágeno ali também, colágeno hidrolisado. E depois ainda vem algumas outras coisas misturadas. Tem farinha de não sei o que e tal. E aí você sabe que quanto mais ingredientes tiver, menos proteína tem também, na dose. Depois você vai olhar o tipo de adoçante. E aí vai depender também da sua necessidade. Exemplo, como eu sempre falo por aqui. Se você é uma pessoa que morre de compulsão por doces, evita os wheys à base de sucralose, que são 99% deles, porque sucralose é palatável, é aceitável, ela é doce, ela é muito mais doce do que açúcar. Eu confesso que às vezes eu gosto de muitos wheys que tem um sabor maravilhoso que tem sucralose. Então, essa é a importância de você estar mesclando, às vezes, a proteína. Que às vezes você gosta de uma proteína que ela não é uma proteína ruim. Ela tem uma composição boa, ela tem uma concentração boa, mas ela tem a sucralose e você é uma pessoa que tem problema com doce. Aí você está tentando fazer dieta, mas você não consegue se controlar com doce. Poxa, vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar, porque você vai aumentar a sua compulsão. Então, tenta, pelo menos, oscilar com outras proteínas, ter vários tipos de proteína para você não ter aquele mesmo estímulo todos os dias da sucralose na sua língua, que vai estimular muito essa compulsão por doce. Então, se tiver sucralose, se tiver acesulfame de potássio, se tiver sacarina, vai atrapalhar um pouquinho quem tem problemas com isso e quem tem desbiose intestinal. Então, se você é uma pessoa que sente muito inchaço, muitos flatos, tudo que você come você fica cheio de gases, má digestão, vai provavelmente sentir com whey, não só pela proteína, mas também pelo tipo de adoçante que tem ali e tipo de espessantes que eles usam também. Então, qual que é o mundo maravilhoso dos componentes do whey protein? Que ele tenha maior parte dos ingredientes de proteína do soro do leite, que o tipo de adoçante seja ou estévia, sim, já existe, ou talmatina, é aceitável até que tenha eritritol, ok? Porque são os tipos de adoçantes que não vão alterar o seu comportamento alimentar. O tipo de espessante ideal para ter no whey são os espessantes naturais, como, por exemplo, goma xantana. São coisas naturais, mas acho que hoje em dia são poucos os que estão usando coisa artificial, porque tem opções naturais para eles colocarem. Então, tem a goma xantana e tem goma cássia. Goma cássia. É legal de colocar lá também, de ter também no produto. Então, você acaba garantindo que você está comprando um produto que é puro, tem a proteína na concentração que você quer e ele não vai te causar nenhuma questão gastrointestinal, compulsão alimentar, pelo contrário. Principalmente se é uma coisa que você vai tomar todos os dias, ok? Corante, essas coisas não preciso nem falar, né? É importantíssimo saber se você está se entupindo de corante ou não. E isso sempre vai vir atrás. Eu vejo já hoje em dia muitas marcas colocando corante natural, o que eu acho muito legal, que o corante é um problema, sim, principalmente para quem tem muita retenção de líquido, quem tem muita dificuldade de perder peso, reduzir gordura corporal, porque é uma toxina para o organismo, a gente tem que dar conta daquilo ali depois. Mas hoje em dia várias marcas já estão cuidando de colocar o mais natural possível. A única coisa que eu vejo que as marcas ainda têm dificuldade por causa do sabor é o adoçante que usa. Porque estévia nós sabemos que não é tão docinha como a sucralose é. Então, até chegar num sabor aceitável, é difícil pra caramba ter um produto 100% clean label, que seja também palatável, que seja aceitável pelo grande público, principalmente para pessoa leiga que não tem noção de que o whey, quanto mais aguadinho e quanto menos doce ele for, provavelmente mais puro ele é também, tá? Só que agora você já não vai fazer parte desse público leigo porque você está assistindo essa live.
Tá, então outra coisa que eu anotei aqui, do que eu falei até agora, zero dúvidas, né? Ok, então vai olhar se ele está misturado com outras coisas, outras proteínas, trigo, soja ou qualquer outro ingrediente que não seja o que você está procurando. Então, tem óleo de palma, tem farinha de não sei o que. Enfim, na hora que você está comprando whey, é o whey que você está comprando, ok? A não ser, como eu disse lá no comecinho, que você esteja procurando realmente um produto que tenha vários ingredientes ali, dependendo do objetivo. Como um hipercalórico, por exemplo, ele já vai ter vários ingredientes. Para uma pessoa que está em trabalho de ganho de massa, de ganho de peso. A forma da extração. Outra coisa importante, a quantidade de carboidrato que tem na porção. O normal de um whey, ele vai ter ali 2 gramas de carboidrato, 4 gramas de carboidrato. Isso não é um problema muito grande, tá? Às vezes você vê ali os ingredientes do whey, você acha tudo maravilhoso, aí você vai olhar o carboidrato tem 2 gramas de carboidrato, você acha que, não, já não vou comprar porque ele tem carboidrato. Gente, isso não existe. 2 gramas de carboidrato, perto de 25 gramas de proteína, 27 gramas de proteína, completamente irrelevante. Agora, se você compra um whey em que tem, eles falam que na dose, aí você olha qual que é a dose, que às vezes você tem que usar 3, 4 scoops para ter aquela dose de proteína, preste atenção nisso também. Mas vamos supor que numa dose de 30 gramas no scoop tem 20 gramas de whey e tem 10 gramas de carboidrato. Que carboidrato é esse? Tem muito carboidrato. Para 20 gramas de proteína, aí você já vai investigar lá o que tem. Por quê? Sempre lembra, o scoop com 30 gramas não são 30 gramas de proteína. Você tem que saber quanto de proteína você está realmente ingerindo naquele scoop. E se não está próximo de 30, o que mais tem ali? Entendeu? Não existe whey sem adoçante? Existe whey sem adoçante. É difícil de achar no mercado porque geralmente ou é o profissional que vai indicar para casos específicos, como alguns tipos de doenças. Então, eu imagino que os lojistas têm muita dificuldade de vender whey que não tem nenhum tipo de adoçante, mas são os wheys sem sabor. Por exemplo, eu vou falar de várias marcas para não puxar sardinha para nenhuma, mas, por exemplo, sem sabor são poucas. Eu sei que tem a Clean Whey sem sabor. Eu lembro que a Nutrata tinha um sem sabor, eu não sei se ainda tem sem sabor. Mas, enfim, a Performance, se eu não me engano, tem whey sem sabor também. Então, a Performance, então, eles só usam os que têm sabor, é só estévia na composição. E eu não acho perto das outras uma proteína tão cara. Proteínas que são clean label, que tem adoçante legal, tipo de espessante legal, são isoladas e não tem um monte de coisa misturada. Performance, clean label, Clean Whey, Pura Vida, uma das melhores, inclusive a vegana também. A Essential é muito boa. Nutrify também. Pronto, falei várias para vocês terem como opção. Forma de extração do whey. Isso também é uma coisa que define se o whey que você vai comprar vai ser mais caro ou mais barato. A melhor forma de extração, e vai estar escrito na embalagem, tenho certeza que vocês já viram várias vezes e provavelmente não faziam a menor ideia do que aquilo quer dizer, é quando tiver escrito CFM, que é a microfiltração. Essa microfiltração, eles filtram para isolar a proteína sem usar aditivos ácidos e nem ou seja, não mexer no pH da proteína e nem na temperatura, porque temperatura e pH desnatura a proteína do whey. E o que acontece quando você desnatura? Por exemplo, quando você bota o ovo na frigideira, você aquece, bota em alta temperatura, aquela proteína se desnatura. Você come a proteína desnaturada. Você ainda vai ter os aminoácidos, ok? Eles ainda estão ali e você vai absorver. Só que quando a gente está falando do whey, a gente está falando de uma proteína nobre
que tem várias funcionalidades no nosso organismo. A proteína do Whey Protein, ela aumenta a nossa imunidade, ela diminui gordura no fígado, ela ajuda a diminuir a glicemia, ela ajuda a controlar a fome, ela dá saciedade. E esses peptídeos que tem na proteína do soro do leite, no Whey, eles só fazem isso se estiverem com a estrutura intacta. Se vocês colocam em meio ácido, se vocês aquecem, vocês desnaturam essa proteína. Você continua tendo o aminoácido, mas você não tem mais o benefício daquela proteína no seu organismo. E vamos combinar que se você vai pagar caro numa proteína nobre, você quer todos os benefícios que ela pode te oferecer, correto? Então, quando você for comprar um whey, principalmente isolado, você vai procurar nesse tipo, microfiltração. Vai vir uma sigla escrita CFM, tá? Vai vir, porque isso prova que a forma de extração foi a mais adequada daquele produto. E, consequentemente, um pouquinho mais caro do que aquele whey de R$100, de R$80, que foi extraído de qualquer forma e que provavelmente você não vai ter o mesmo benefício da proteína. Entendeu? Então, forma de extração, estrutura da proteína, isso é importante. Mas isso tudo torna o whey mais caro. Tudo que eu tô falando, você acaba comprando uma proteína de maior qualidade. E é por isso que eu achei importante falar sobre isso para vocês. Porque quando vocês entram numa loja, ou quando alguém vai apresentar para você algum produto, vocês acham que o whey é tudo igual, vocês escolhem ou pelo sabor ou pelo preço. É claro que se você não tem condição financeira de ter um whey da mais alta qualidade, o mais nobre, você vai ter o que você pode, mas mesmo assim é importante que você saiba se você pode ingerir um concentrado para você não ficar passando mal depois, se para você é mais indicado o isolado, entendeu? Agora, se você tem condição financeira e você está procurando a melhor proteína do mercado, aquela que vai te dar melhores resultados, aquela que vai te dar menos possíveis colaterais, aquela que não vai te dar uma desbiose, é assim que você escolhe ela. Pela forma que ela é extraída, pelos ingredientes, pela concentração de proteína que tem no produto. Então, se eu fizer uma panqueca e colocar o whey, ele perde então um pouco da eficácia? Perde. Ele perde a eficácia da proteína, mas ele não perde a proteína. Entendeu? Exemplo. Os peptídeos do whey, eles têm uma função no nosso organismo. Isso você vai perder, porque você aqueceu e você desnaturou ele. Mas ele continua sendo uma proteína, assim como o ovo, você vai digerir, você vai quebrar e você vai ter os aminoácidos. Então, para a construção muscular, ele ainda vai estar ali sendo utilizado. Agora, para benefício de saúde, você acabou desnaturando, você já não vai ter. Assim como misturar em coisas ácidas. Entendeu? Aí vamos falar um pouquinho das outras proteínas, porque a gente fala muito do whey e realmente o whey é uma proteína muito nobre, uma das melhores proteínas que tem, mas eu falei lá no comecinho da live que, por exemplo, pessoas que têm intolerâncias, alergias respiratórias, talvez seja mais indicado usar outra proteína e não whey protein. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ciclar as proteínas, porque eu sou uma das pessoas que vivo com rinite, sinusite. E se tomar muito whey, começa a espirrar. Então eu faço um ciclo de proteínas. Eu estou um bom tempo usando proteína vegana. Aliás, gostei muito da vegana, até em resultado físico. Aí depois eu vou um pouquinho pro whey, porque é inegável que o whey de sabor é a melhor proteína para usar, é o whey protein. De sabor, né? De ser agradável. E depois, às vezes, eu uso uma proteína da carne, a beef protein. A albumina, quase nunca, mas ela é uma proteína maravilhosa e barata. Mas é legal você estar alternando. Então, quais são as outras opções de proteínas que você também pode utilizar, você não precisa ficar presa no whey protein? Beef protein, que é a proteína da carne. Qual é o cuidado que você vai ter quando você for escolher uma proteína da carne, quando você for entrar numa loja? Mesma coisa, tudo muito parecido com o whey, ver a concentração, quanto de carboidrato, qual é o tipo de adoçante, espessante, tarará. Só que a proteína da carne tem uma particularidade que
Muitas vezes a marca, principalmente quando ela está com preço muito abaixo também no mercado, usa colágeno em grande quantidade, porque o colágeno, não sei se vocês sabem, mas ele vem também da carne, do boi, enfim, é uma outra proteína, só que o colágeno, para o que você quer, construção muscular, ele não ajuda em muita coisa. Ele vai ajudar para outras coisas, mas para o que você está procurando, ele não vai ajudar. Então, eles acabam colocando uma quantidade de colágeno e uma outra quantidade da proteína mesmo, bife, da carne completa em aminoácidos, que é mais cara. Então, divide um pouco a proteína, o teor proteico até fica alto, mas igual whey, fica com uma divisão de tipo de proteína ali. Algumas marcas vai escrever isso nos ingredientes, é só você olhar lá. Então, Beef Protein, tá escrito só proteína da carne bovina, ou tá escrito lá colágeno, proteína da carne e parará, 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 porque isso vem escrito lá no rótulo, tá? A proteína da carne você usaria igual você usa o whey protein, só que ela tem uma digestibilidade até rápida, porque elas são geralmente hoje hidrolisadas, mas ela não é tão rápida quanto o whey protein. O whey protein é a proteína de digestão mais facilitada, mais rápida que tem entre as opções. E aí você pode usar antes do treino, você pode usar depois do treino. Você usa como se fosse um whey protein mesmo no seu dia a dia, num lanche que você precisa de uma proteína, complementar a proteína, enfim. E aí seguimos para as proteínas veganas. As proteínas veganas que vocês vão encontrar hoje, existe a proteína da soja, mas depois de um tempo ela começou a... As pessoas começaram a não utilizar, não é muito saborosa realmente, mas é uma proteína também que pode ser utilizada se a proposta for essa. A proteína da carne não tem um sabor igual do whey também. A maioria delas tem um sabor forte ou tem um sabor meio esquisito. Eu ainda não provei nenhuma proteína da carne que eu possa falar assim, pô, essa é gostosa, essa dá pra tomar direto. É meio difícil. E é por isso que muita gente não larga o whey. A proteína vegana tem um pouquinho desse problema também, mas hoje já melhorou muito. A proteína vegana que eu gosto de indicar, ela é um blend de proteína do arroz com proteína da ervilha. A combinação arroz e feijão? Sim, só que aí ervilha em vez de feijão. Por quê? Proteínas veganas, elas têm uma qualidade de aminoácidos inferior ao whey protein, a proteína de origem animal. Então, eles combinam dois tipos de vegetais, como o arroz e a ervilha, que se complementam em aminoácidos e aí você tem ali uma proteína mais completa, ou seja, substitui completamente o whey protein. Principalmente para quem tem alergia, para quem tem alguma questão gastrointestinal. O legal das proteínas veganas é que elas geralmente já vêm com uma proposta de ter alguma fibra. Por exemplo, acho que eu gosto de indicar, tem chia na composição, fibra de chia, alguma coisa assim, e vitamina B12, que justamente para o público que é realmente vegano, é uma questão que eles têm que sempre estar suplementando, que é a vitamina B12. Então, as proteínas já estão incluindo a B12 na composição. O que é muito bom para quem tem dificuldade de emagrecer. Muitas vezes, dentro do consultório, a gente faz o exame e tem carência de B12 na pessoa que tem metabolismo lento. Então, tu imagina você comprar uma proteína que, às vezes, sem você saber, acaba te ajudando nisso aí e acaba ajudando na função gastrointestinal também. Então, a proteína vegana mais interessante é que seja arroz e ervilha, que é a maioria delas hoje em dia. E também vai usar da mesma forma que o whey protein, antes do treino ou depois do treino, ou antes de dormir, ou em alguma refeição do dia, tá? Deixa eu pensar em algumas opções de proteína vegana que eu acho saborosa. Tem a da Nutrify, que eu gosto muito da de torta de banana. Tem a da Pura Vida de açaí com banana, é maravilhosa, é incrível. Pra mim, de sabor, essa é a melhor, a de açaí com banana da Pura Vida. A Essential tem proteína vegana também, mas eu não lembro de já ter provado a proteína vegana deles, então eu não sei dizer se é boa. Se vocês conhecerem alguma vegana aí gostosa,
Coloquem aí. A da Atlética é muito boa e tem a composição muito limpa. Todas essas que eu tô falando tem a composição muito limpa, tá? Todas essas. E a da Atlética também é muito boa e entre todas essas ela é com sabor mais adocicado. Então, se você estiver fazendo a transição ou mesclando entre os tipos de proteínas, tá saindo do whey, principalmente o whey super doce, e vai direto para vegana, você vai sentir uma diferença absurda no sabor, absurda, e na textura. Então seria mais interessante você escolher uma dessas que são mais docinhas, que seria a da Pura Vida ou a da Atlética, que também tem um sabor bem docinho. Tem uma de, acho que maçã com canela, alguma coisa assim. Acho que de vegano essas são as principais. Aí seguimos para a albumina. A albumina, ela é a mais antiga, né? E ela sempre funcionou e sempre vai funcionar. A albumina é uma proteína boa, barata. O sabor dela hoje em dia está melhorando. Já foi muito pior. A albumina eu acho ela interessante para aquela pessoa que tem que suplementar, porque não consegue comer uma quantidade grande de proteína durante o dia, não consegue comer muito ovo, não consegue comer muito frango, não consegue comer muita carne, não consegue preparar as refeições e não tem poder aquisitivo para comprar um whey protein, porque vamos combinar que o whey protein é caro. Bife também, proteína vegana também, as boas são caras. A albumina acaba sendo uma opção excelente custo-benefício, porque ela é barata frente às outras proteínas. E a albumina é excelente para hipertrofia muscular, para dar saciedade, que a albumina nada mais é do que a proteína da clara do ovo, em pó. A maior dificuldade de colocar albumina, na verdade, são duas. O sabor e a dificuldade de solubilizar ela. Ela é muito difícil, por exemplo, você levar para um trabalho de tarde, para um lanche, e misturar na água. Não, ela... Pelo menos a última vez que eu tomei albumina era assim, né? Espero que eles já tenham mudado isso. Mas ela é muito difícil de você misturar com alguma coisa e ingerir. Aí não tem o melhor sabor do mundo. Então as pessoas começaram a se esquecer da albumina por causa disso. Mas ela é uma proteína que sempre funcionou, que dá hipertrofia muito. Albumina antes de dormir, por exemplo, que eu vou falar do blend proteico, é excelente, por você fazer um shake de albumina antes de dormir, que é um horário que você vai passar um período longo em jejum, sem se alimentar. É uma proteína muito boa e é muito mais fácil do que você ir lá fazer ovo e tudo mais. Muito melhor do que você ter que jogar a gema do ovo fora. Então, o que eu costumo falar? Poxa, bate uma albumina com morango, bate com... Os ingredientes, vocês vão olhar a mesma coisa que eu falei do whey, tá? Se ela é misturada com maltodextrina, se você quer, ok. Se você não quer isso, aí você já sabe. Mas, por exemplo, antes de dormir, eu gostava de misturar albumina, bater com maracujá, com albumina. Botava, às vezes, um leite de coco, por exemplo, para ficar cremosinho, já dá um saborzinho de maracujá ao leite. Ou com morango. E aí já dá um sabor legal, você já fica saciado para ir dormir. Dorme bem e tem aminoácido para ir liberando durante o sono. A albumina funciona. Deem uma chance para ela porque ela funciona. E já que estamos falando da albumina, o blend proteico. Blend proteico vai ficar tudo gravado, Tainá. O blend proteico, vocês vão encontrar vários tipos. O primeiro que vocês vão ver escrito blend é o blend de whey. 3W. Como que você vai saber se é só whey? Olhando no rótulo, olhando nos ingredientes. Mas quando a gente fala de blend de proteínas dentro do consultório, a gente está falando de proteínas de diferentes velocidades de absorção. E isso é muito interessante. Essa é aquela proteína que vai ter whey protein, pode ter albumina na composição, pode ter caseína na composição, que é uma coisa que eu não gosto muito pelo fator inflamatório da caseína, mas a verdade é que algumas pessoas não vão ter nenhuma reação. E ela pode ter proteína da carne e outras proteínas ali. Porque a proposta desse produto, do blend, é te dar aminoácidos por tempo prolongado. Quando você ingere o whey no seu pós-treino puro e não come mais nada, você tem ali até 1 hora
liberando aminoácidos nessa corrente sanguínea. Essa é a proposta do Whey Protein. Chegar rápido no seu músculo. Quanto mais rápido a proteína chega lá, mais rápido você inicia a recuperação muscular, a construção e tudo mais. Tá. Só que considerando que você vai comer daqui a 3 horas a 4 horas, depois que acaba essas 1 hora liberando aminoácidos, o que acontece depois? O nível de aminoácidos da sua corrente sanguínea desce e o seu músculo deixa de receber aminoácidos. Só que a recuperação muscular acontece até 48 horas depois do seu treino, sem contar que você vai treinar de novo no outro dia. Dependendo da intensidade de treino, são 72 horas. Você treinou perna com carga alta e você ficou 3 dias com o músculo inflamado, doendo. Pô, tu precisa estar mandando aminoácido para aquele músculo o tempo inteiro, ao longo do dia. E é nessa hora que o blend de proteína te ajuda. Primeiro que, além de a albumina, por exemplo, vai te ofertar aminoácidos por um período mais lento do que o whey, você deu o whey, que chegou ali rapidinho na sua corrente sanguínea, depois vai chegando os aminoácidos vindo da albumina e depois das outras proteínas e por aí vai. Caseína, por exemplo, ela foi muito falada por muito tempo, porque a caseína ela pode demorar até 5, 6 horas de digestão, o que é péssimo para algumas pessoas que não vão digerir aquilo ali e vai passar super mal. Mas para outras pessoas, isso é estar em estado anabólico por mais tempo, ofertando aminoácidos para o seu organismo. E funciona. Então, você tomar um blend de proteínas antes de dormir, você vai passar, sei lá, 6, 7, 8 horas sem se alimentar, funciona. Você está alimentando o seu músculo no período do sono, que é o momento da construção muscular, inclusive. Então, se você não quiser comprar um blend que já tenha todas essas proteínas, você pode criar o seu blend. Opção 1, você compra um whey e come ovos, come frango, come carne, tá valendo. Ou você pode comprar o whey e uma albumina. Ou você pode misturar o whey, se você tiver uma tolerância legal, o whey com a caseína. A caseína eu vejo muito menos hoje em dia sendo vendida do que anteriormente, muito menos, mas ainda tem. Mas existem alguns alimentos que vocês encontram caseína com facilidade. Eu não tenho o hábito de indicar, mas dependendo da sua tolerância, é uma opção de ter a proteína, que é o queijo cottage. O queijo cottage é um concentrado de caseína. Então, às vezes, você fazer um shake de whey e consumir alguma coisa com queijo cottage, você está tendo duas. Você está tendo 2 tipos de proteínas diferentes naquela refeição e está prolongando o seu estado anabólico. Aliás, mais do que prolongar o estado anabólico, é diminuir o catabolismo muscular. Isso que é importante. Porque quando você deixa de ofertar aminoácidos, se o seu corpo precisar de aminoácido para qualquer coisa e não tem disponível na sua corrente sanguínea, ele vai tirar do teu músculo. Então, essa é a importância de todas as refeições do dia, você ter oferta de proteína para ter sempre uma oferta de aminoácidos na sua corrente sanguínea. Ok? Bom, e para finalizar essa live sobre proteínas, por que é importantíssimo você ciclar os tipos de proteína que você usa? Falando de suplemento, tá? Mas falando de comida também. Não é bom você comer só para sempre frango. Primeiro, porque enjoa mesmo. E segundo, porque qualquer proteína da nossa alimentação, se você come repetidas vezes, você pode gerar intolerâncias àquela proteína ou uma alergia tardia. Qualquer proteína, tá? O ovo você pode ter se você come muito ovo. O frango, o ovo é muito mais comum, ele é mais alergênico do que o frango, mas a verdade é que qualquer proteína pode gerar alergia ou intolerância depois de um tempo de uso repetido. Então, é muito importante que você esteja oscilando entre as proteínas que você usa. Então, se você come muito frango, pega 2, 3 dias na semana para botar patinho, para botar algum tipo de peixe, para mudar o tipo de proteína, como, sei lá, camarão, se você não tiver alergia. Vai oscilando os tipos de proteína. Ovo,
Eu acho maravilhoso, é a melhor proteína que existe na nossa alimentação, mas é importante também, principalmente quem come muito ovo, a galera da maromba, oscilar com outras proteínas para não gerar alergia ao ovo, que é uma das proteínas que mais gera alergia. Tardia mesmo. Você pode nunca ter tido alergia a nada disso e gerar alergia tardia. As proteínas em pó, whey protein, vegana, vai oscilando entre elas, porque o whey protein pode gerar alergia, isso é muito comum, pode gerar intolerância. Então, é muito comum de acontecer e é justamente por isso que de tempos em tempos eu estou modificando os tipos de proteína que eu tenho o hábito de utilizar. E sem contar que é um estímulo diferente que você está dando para o seu corpo. E você vai notar que toda vez que você der um estímulo diferente no seu corpo, seja na alimentação, seja no treino, o corpo tende a dar uma respondida maior. E isso não é diferente com o carboidrato, a proteína, a gordura que você usa diariamente. Ok? Então, acho que eu falei tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui embaixo que temos mais alguns minutinhos. Mas acredito que não esqueci de nada. Entre todas essas proteínas, é claro que a mais nobre é o whey protein, mas considerem dar uma chance para a proteína vegana, porque elas estão ficando cada vez mais incríveis. E atualmente eu tenho até preferido as veganas. Não se enganem mais com o preço, não escolham mais suplemento só pelo preço. É claro que preço é muito bom, mas antes de olhar o preço, olha se ele te atende naquilo que você precisa. Porque você pagar barato e ficar passando mal, ou enfim, acaba não valendo a pena e o barato acaba saindo mais caro, ok? Boa noite, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Semana que vem teremos mais uma live e essa daqui vai ficar gravada lá no feed, ok?